perdendo bastante amigos aí, cara. Ultimamente tá bem difícil, né? Tá complicado, né? Esse Covid, o negócio aí. Nós sabemos que uma hora, né, a gente vai retornar, né? Mas Sim, eu acho que nós não estamos ainda preparados para essa quantidade de pessoas indo tão rápido assim, próxima a gente. Aí isso dá um choque, dá um baque, né? Poxa, pois é. não tem uma hora que eu abro o computador ou no WhatsApp tá lá a foto de um amigo, pô, acabou de falecer, pô, faleceu, tá mal. Então, cara, você vai recebendo, você vai ficando bombardeado, você vai ficando tenso. Tá muito difícil. É porque antes quando tá longe, né, tá tudo bem, mas quando começa a ser no seu ciclo de amizade, no, Isso. Esse a que eu tava sua... conversando, isso que eu tava falando com a minha esposa. Você vai vendo que vai morrendo e tal, pô, você sente, mas você ainda consegue ficar tranquilo, né? Assim, entre aspas, né? Mas Sim, quando começa a ser pessoas assim perto de você, tu fala, caramba, parece que você vai acreditando, vai vendo que, sei lá, tá aproximando, o negócio é muito é, tenso. é É uma coisa que a bastante gente tem que nos atentar muito, né? E cresceu depois da pandemia aí, os números de ansiedade, depressão cresceram muito aqui. O Com Brasil está certeza. liderando, né? O Brasil está liderando aí com mais de 18 milhões de pessoas ansiosas, né? E tempo. quinto lugar em depressivo. Então, muita gente perdendo amigos, perdendo familiares, né? É bom a gente voltar para essa área, né? Voltar estratégica para essa área para poder contribuir, né, na vida dessas pessoas que estão Verdade. sofrendo essas percas, né? Talvez perder um parente, perder um pai, perder um irmão ou um amigo. E é isso aí, né? Então a Uhum. intenção é essa, a gente está se unindo e elaborando estratégia, né? Seja uma live, É, seja um conteúdo, seja de alguma forma poder contribuir para que esses números possam diminuir, que é triste, verdade. né? Você É vê um triste, cara. Brasil que é um país Definitivamente. alegre, está em quinto lugar, o povo mais na depressão, em primeiro lugar na ansiedade, entendeu? Então, É, o Uhum. Ricardo chegou aí, boa noite, Carlos, seja tá bem-vindo. fácil. Tudo Ô, bom? Carlos, Beleza, tudo tranquilo. é, O Carlos foi o caboclo que mandou um áudio bacana hoje lá no grupo, rapaz. Muito bom. É mesmo aí, coisa é, boa. Eu tava desde, comentando aqui, esse grupo é muito aham, bacana, né, rapaz? Porque alguém coloca ali um pedido de socorro, todo mundo, cada um com a sua experiência, vai ali compartilhando e isso é muito bacana, né? O bom sim, disso é saber que ninguém sabe tudo que não pode aprender mais, nem tanto que não pode ensinar, né? Verdade. Então, a gente verdade, pode né? estar sempre trocando figurinhas, um ajudando o outro, porque, afinal de contas, a gente não leva nada para lugar nenhum, somente quando for embora. E Verdade. Boa noite. fazer Boa noite, aquilo. Carla, tudo bem? Boa Boa noite. noite. E seria ótimo se todo mundo pensasse assim, né, Carlos? Porque Pois eu acho é, que é importante a gente tanto aprender mais como ensinar, né? Você nunca vai saber tudo, você nunca está pronto para aprender, você nunca vai saber tudo, você nunca vai ser burro o suficiente para não poder ensinar o outro, né? Acho que o tempo todo a gente está ensinando o outro, está compartilhando e aprendendo cada vez mais, né? Exato. essas uniões assim dos grupos eu acho muito bacana. Ontem eu estava até comentando isso, estava até parabenizando aí, porque meu filho é ciclista e ele Aham. foi pedalar ontem e a bicicleta dele furou o pneu bem no birro, perto da válvula, não tinha como consertar, né? Só outra câmera, e ele estava sem. Aí passou um outro grupo de ciclistas, rapaz, o pessoal que nem conhece ele, perguntou: o que foi? Ele falou: não, cara, restaurou a válvula aqui, solta a câmera. O cara abriu a mochila, tirou a câmera, jogou para ele e falou: aí, resolve aí, vai com Deus. Então, eu acho bacana essa união, e eu já estava indo de carro socorrer ele, né? Trazer ele com bicicleta e tudo. Então, eu achei É, bacana um ajudando o outro, isso é muito bacana, né? É o É tal da corrente verdade. do bem, né, Josué? Bem-vindo aí, Gumer, Dileide, Edvan, seja bem-vindo aí, boa noite aí vocês. Boa noite a todos. Tudo bom? Boa Boa noite. noite. Aqui, ó. Já já eu ligo minha câmera. Estamos aqui esperando, hein? Legal, muito bom. Muito bom. Então, essa é a intenção, né? Eu estava até lendo um livro hoje, vendo um resumo de um livro, que eles falam justamente sobre isso, né? Que os estudos foi mostrando que com o Já viu passar isso? do tempo,
né? As pessoas que tinham mais resultado eram aquelas tipo, que acumulavam tal. O povo achava que era as que acumulavam mais coisas, entendeu? Mais aprendizados, aprendia mais coisas. Só que aí agora, né, que eles viram que não é que acumulou mais coisa, é o que compartilhou mais coisa, né? Que fala conta a história do Henry Ford, né? Daqueles caras que eles tinham muitos grupos, né? Eles tinham muitas empresas, só que eles tinham um grupo de network muito grande, que é onde um ajudava o outro, um compartilhava das experiências com o outro, que é aí que eles teve muito resultado, né? Então, essa é a intenção. Todos poder, acho que todos temos que aprender, todos temos que compartilhar, né? Eu acho que é tipo assim, né? Eu ajudo pessoas que são viciadas, mas eu aprendo muitas coisas com elas, né? Não é porque a pessoa talvez está ali no crack, a pessoa mora na rua, a pessoa está numa situação ali que eu vou ser ignorante, achar que eu sei mais que aquela pessoa, né? Muitas pessoas chegam, uma pessoa que mora na rua, talvez dá lição no outro, né? Dá uma palavra de vida, de aprendizado, que já viveu, de empresas, só que por algum motivo ele está naquela situação. Então, a minha intenção é poder contribuir na vida dele, ele poder contribuir na minha também. Eu acho que esse é o dilema hoje em dia, né? Quem contribui, quem não guarda nada para si, são as pessoas que têm resultado, são as pessoas que conseguem aprender coisas novas. Porque se eu leio né, eu vejo um resumo de um livro hoje e eu não compartilho, eu não gravo, eu não falo, eu não converso com ninguém, vai passar um dia eu vou esquecer. Mas se eu ensinar alguém, se eu fazer um vídeo, se eu gravar um conteúdo falando sobre aquilo, aquilo vai ficar gravado na minha mente, né? Então, Isso. Verdade. Eu queria até compartilhar uma coisa com o que você falou agora. Ontem eu estava chegando em casa, quer dizer, antes de estar vindo, aí tinham três pessoas que estavam próximo, tirando um abacate, né? Era um senhor que já trabalha, já foi viciado em crack, estava aí, depois um rapazinho. Aí eu passei e gritei assim, ó, não esquece o meu abacate não, né? Aí, aquilo ali, mas eu fiz assim para dizer, oi, tudo bem? Eu estou dono de academia aqui em Goiânia, né? Eu moro em Goiânia. Hoje de manhã, você acredita que o cara veio com uma sacolinha entregar abacate? aí, Cara, se você, ele literalmente é uma pessoa que precisa de ajuda, né? E uma vez eu conversando, ele estava descendo, eu tinha ido no supermercado, ele estava descendo, eu vim conversando com ele. Aí ele me contou uma história de sofrimento, tudo, e de recuperação, né? Que ele conseguiu um emprego, ele estava desesperado, e tudo, e o meio patrão dele abriu as portas novamente para ele. E ele tinha aquilo guardado, ele queria contar para alguém. E eu, naquela hora, conversando com ele, ele disse: você nem imagina o quanto conversar com você foi bom para mim. Contar isso daí. E como você falou, não é porque o cara está na rua, o cara está ali naquela situação que ele não possa contribuir com alguma coisa. Aquele sentimento de que eu pude ajudar mais uma pessoa naquele dia dali, pelo menos escutando, isso é muito gratificante. legal, muito bom. Pode terminar. Para contribuir com todo mundo, quem tiver caneta e papel na mão, quem tem Netflix, assiste um filme chamado I Am. É um documentário, na verdade. Não sei se alguém já assistiu. I Am é eu sou em inglês, né? O I Am. Manda lá no grupo lá depois para nós. Eu vou mandar lá, porque é fantástico o filme, porque conta a história da sincronicidade, daquele dali, o cara que teve tudo e daqui a pouco ele realmente descobriu o valor das coisas, e ele fala sobre, no filme, no documentário, da conectividade que todo mundo temos um com o outro, em tudo. Desde um pequeno micro-organismo até o ser mais supremo, o vento, o ar, tudo tem conexão. Nada é em vão. Tudo que você faz reflete em alguma coisa. Então, nada deixa de não ter sentido. Tudo faz sentido, para o bem ou para o mal. Depende de como você vê as coisas e como você faz as intenções. Mas muito bom. Valeu, Carlos. Muito bom. Mesmo aí. Muito bom. Obrigado aí, gente, por compartilhar. Acho que realmente isso é muito interessante de você poder compartilhar. E hoje em dia, uma coisa que você falou, Carlos, que é muito importante, que às vezes as pessoas só precisam escutar a gente, né? Elas só precisam de alguém para poder estar ali do lado dela e ajudar ela de alguma forma. Às vezes só com a palavra, ou só
não precisa fazer muita coisa, né? Às vezes só dá aquele tempo seu para a pessoa. Então é isso, gente. Hoje a gente está aqui, vamos aqui iniciar aí. Sejam todos bem-vindos, boa noite aí a todos vocês aí, que eu já conheço, que eu não conheço agora. Eu espero que vocês... Seja todo bem-vindo. E hoje a gente vai fazer uma prática aqui, né? Que a gente gostaria de estar... Como a gente vai ficar dividindo aqui os nossos encontros? Uma semana vai ser conteúdo, a outra semana a gente vai praticar, e a outra semana a gente vai trazer alguém de fora, ou até nós mesmos aqui, que esteja especialista em alguma área, para poder trazer um assunto e compartilhar aqui entre a gente. Então, hoje a gente vai fazer uma prática, né, Jorge? E quem tiver o interesse aí, quiser fazer alguma prática aqui, quem quiser ser voluntário para fazer a prática e para ser a pessoa que quer passar, né? Tem alguém que tem alguma coisa assim que gostaria de estar resolvendo hoje, ou que gostaria... Vou dar só umas dicas aí antes aí, né, antes de começar aí, dos voluntários aí a mão aí. Essa prática, né, a gente faz ela para a gente aprimorar, né, aquilo que a gente aprende no curso e tal. Muitas vezes a gente assiste lá o vídeo e tal, mas é aqui na prática que a gente vai identificar, né? Eu tô deixando, tá faltando isso aqui, tá faltando esse detalhe, que eu posso melhorar aqui. Então, nós não estamos aqui para julgar ninguém, para falar, está certo, nós não estamos aqui para rir de ninguém, nós estamos aqui para poder contribuir com o próximo. Então, tanto com a pessoa que vai passar pela experiência, né? Espero que seja uma pessoa que esteja com alguma dificuldade, né, que queira passar por esse processo, e a pessoa que queira praticar, talvez a pessoa quer desenvolver, quer treinar, e todos nós temos que praticar, né? Não é que já estou atendendo 2, 3 anos que não vou praticar. Não, a intenção é quando você praticar todos os dias, aí sim você vai ser um bom terapeuta, que vai virar rotina, vai virar um hábito, vai virar uma coisa que faz parte de você. Então, primeiramente, né, quem quiser passar pela experiência, ergue a mão aí, fala um pouquinho qual que é a sua dificuldade, e aí a gente vai ver um especialista para poder fazer essa sessão. O Carlos tinha levantado a mão, né, Carlos? Você ia falar Eu uma tinha, coisa? mas na verdade eu não tenho nenhum problema específico assim de ansiedade, estresse. Pelo contrário, eu procuro sempre tentar ajudar. Já há alguns anos, eu passei por uma... Não sei se vocês conhecem o Rodrigo Cardoso. Já ouviram falar nele? Eu participei em 2014 num curso com ele, em São Paulo, tudo, e eu tive o prazer de passar por uma experiência assim, de pós-morte, né? De quase morte. E foi uma coisa assim, bem, na minha vida, assim, foi uma coisa assim, surreal, né? Eu morri, estava próximo a segundos antes de morrer, e a única coisa que me dava assim, de angústia, era não poder viver o resto dos meus dias com meus filhos, porque eles ainda estavam na fase adolescente, tudo, eu não ia poder viver essa fase. Era a única coisa que me angustiava, mas eu tinha a certeza de que o que eu fiz, a minha missão ali já estava cumprida, eu iria em paz, só naquilo dali. Depois daquilo dali, a minha vida teve um outro rumo, porque, na verdade, eu tive a oportunidade de continuar vivo ali pela experiência, né, viver a quase morte, e ver que a vida é perfeita. E em 2019, eu fui para São Paulo também fazer um curso de fascinação e mesmerismo com o Fernando Liberal. Quem não fez, meu amigo, passa que o cara é PhD no negócio, viu? O cara é muito bom. O que eu vejo, eu acompanho ele, eu faço parte de um grupo que tem, né? O cara é muito bom. Então, eu tive a oportunidade também de vivenciar algo assim, além do que a gente costuma fazer com a hipnose e tudo, né? E, novamente, aquela sensação de missão cumprida, mas você ainda pode fazer mais. Eu não fiz. Então, eu me sinto um cara realizado, abençoado pelas coisas que eu participei. Então, hoje, eu procuro mais querer ajudar as pessoas que estão precisando, tanto sei lá, com terapias, com atividade física. Eu sou dono e sou formado em educação física, né? Tem um curso online para ensinar os pais a ensinar os bebês a nadarem. Então, minha vida é tentar ajudar as pessoas. Então, o que eu puder contribuir com vocês, com o grupo, eu vou contribuir assim, de mão beijada. Ó,
Você sabe disso aí, assim, assim, assim. Não, ó, tem que fazer aquilo, nada. É papo. Como diz, papo reto, direto. Como é que faz? É Não, assim. Se eu você podia soubesse, eu sei. fazer, Se eu não souber, eu vou perguntar. podia fazer então fazer em alguém aí para a gente ver como que você faz e tal, para a gente aprender um pouquinho Beleza. com você. Ok. Uma das coisas que eu acho que eu aprendi agora, comecei o ano passado, uma terapia chamada TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo. Eu vejo a hipnose já tem uns 3 anos que eu estudo. Eu vejo a hipnose como resolver problemas específicos. Então, o que ocorre? Eu estou ansioso. Vem cá, vamos tirar essa ansiedade. Eu tenho medo de barata. Vamos acabar com o medo de barata. Eu tenho isso. São pontos específicos. Por exemplo, eu uso a hipnose, eu tenho alunos de personal, tudo. A pessoa está ali, ou está ansioso hoje, eu estou nervoso, eu uso a hipnose para fazer isso, eu uso a hipnose para tirar a dor, para ele começar o treino, eu uso a hipnose para tirar a dor dele, fazer o cara voltar para casa assim, como se nem tivesse treinado. Eu uso a hipnose para fazer as pessoas emagrecerem. Então, eu uso a hipnose para isso, ali. Só que isso daí não estava me suprindo, assim, resolvo outra, falta aquele negócio. Como é que eu posso ajudar mais pessoas? Mas ajudar de forma ampla. O que ocorre? Vocês sabem que os traumas, eles não só são emocionais. Os traumas têm uma explicação, sempre tem uma explicação, e eles se acumulam fisicamente. A medicina germânica já fala isso, tem estudos que mostram, já estudados, já há bastante tempo, e que mostram que os traumas se acumulam no corpo. Então, eu conheci um cara chamado Jair Soares. Assisti a venda dele, né, o processo de venda, e me encantei com o processo e a possibilidade que ele tem, não de resolver um problema, mas todos. Como é que ele faz isso? Ou como é que a gente faz isso? Porque hoje eu mergulhei assim num processo de aprendizado de forma, assim, entrei de cabeça, pulei. Porque, como eu tinha falado, a hipnose resolve pontos específicos. A TRG é Terapia de Reprocessamento Generativo. Ela atua em 5 fases. A primeira fase, você trabalha com a pessoa no modo cronológico. Então, você vai fazer um reprocessamento dela da idade 0 até a idade atual que ela tem. Então, você vai passar por ela toda a vida dela, detalhe, sem usar hipnose, mas, na verdade, ela termina entrando num transe quando você utiliza um tipo de respiração. Algumas pessoas, como eu conheço a hipnose, eu faço o relaxamento, tudo, o aprofundamento, e quando termina de descer a escada ou elevador, eu gosto mais do elevador, né? Quando ele termina de descer, ele já entra no problema e eu já passo a orientação. E daí em diante eu não faço nada a não ser acompanhar o processo que ele vai passando. E ele reprocessa do 0 até a idade atual, passando de 5 em 5 anos. Depois ele vai para um segundo processo, que é o somático. Como eu tinha falado, toda emoção acumula uma dor física. Então, pessoas que têm, por exemplo, o cara que é destro, ele sente dor do lado direito, provavelmente tem dores provenientes de companheiro de caráter masculino, autoridade do pai, ou de alguém que tem aquela autoridade. E do lado esquerdo, geralmente a mãe, ou aquela figura materna que a pessoa vai ter. Então, essas dores são criadas durante o desenvolvimento. Depois você entra na terceira fase, que é o temático. Aí, nesse momento, Carlos, é que você... Oi. aí também entra mais ou menos um formato, né, do corpo da pessoa, às vezes, que tem gente que puxa mais para um lado, pelo meu olho é caído para um lado, que é justamente um lado do pai ou da mãe, dependendo do lado que for, ou então a dor que ele, como você falou mesmo, a dor que ele sente mais, vamos supor que é de um lado esquerdo, aí está relacionado muita coisa com a mãe, né, então também tem alguma coisa a ver com isso, né. Exato. Isso daí são os traços de caráter, que são 5, né? O esquizoide,
o oral, o psicótico, o masoquista e o rígido. Rígido. Isso daí são outras coisas que eu acho interessante. Eu acho que todo ser humano deveria aprender um pouquinho para aprender a se comunicar. Só aqui, olhar vocês, eu tô olhando a Carla, o Jorge e você, Leonardo. Só aqui já dá para identificar alguns traços de caráter em cada um. E isso já me diz um pouquinho de cada um. Então, o que ocorre? Essa terapia soma isso também. A gente precisa entender quem é o nosso cliente. Aí depois, quando você termina a terceira fase, que é o temático, que são pontos específicos. Por exemplo, qual é um ponto que você quer trabalhar ali, que você tem a bullying, a depressão, a fibromialgia. Aí você trabalha nisso daí. Por exemplo, o que é uma fibromialgia? São várias dores no corpo e não tem remédio para isso, a não ser tem um remédio para aliviar a dor. Não o problema, ela não resolve o problema, é o remédio. Ele só ameniza a dor. Então, ele não trata a causa, mas sim, ele trata só os sintomas e não a causa. E nessa terapia, você consegue reprocessar tudo. Na fase temática, você acaba com todas as dores do corpo dessa pessoa porque eles foram reprocessados. Depois, na temática, você faz pontos específicos que talvez não tenha passado e você entra na quarta fase, que é a futurista. Pessoas ansiosas hoje fizeram a pergunta da ansiedade. O que é ansiedade? É medo do futuro. Quando é que ocorre esse medo? Através do cérebro reptiliano, que ele tem a função simplesmente de proteção, de fazer você se manter vivo. Então, ele solta a descarga de adrenalina, que faz com que o corpo se prepare para lutar ou então fugir. Só isso. E gera uma série de sintomas no corpo para fazer com que ela desencadeie essa ansiedade, o pânico. Agora, imagine se você, sabendo que o cérebro é atemporal, para ele não existe passado nem futuro, é sempre o momento. Imagine se você pudesse criar o pior futuro que a pessoa imagina, porque como o cérebro é atemporal e ele não sabe o que é verdade nem mentira, ele sempre procura a sua felicidade, imagine você ter a capacidade de criar ou a pessoa criar, de acordo com a experiência de vida dela, o pior futuro dela. Ela vai criar o pior dela. Não, se todo mundo morrer, se eu morrer, se o mundo acabar, se isso, se eu for num palco, se me jogarem tomate, cebola, se eu disser que sou isso, tudo. E seu cérebro acreditar naquilo dali. É um trauma que você está criando. Mas se você reprocessar isso, e isso não fizer mais sentido naquela pessoa, simplesmente você cria uma pessoa imbatível, praticamente uma pessoa que não vai se afetar mais por nada daquelas coisinhas desse tamanhozinho que ela fazia um bicho gigante. Aí, por último, nessa terapia DRG, você faz a potencialização, o melhor dessa pessoa, faz ela se transformar naquilo de melhor que ela pode ser. Então, eu encontrei nessa terapia, nessa forma de fazer o tratamento das pessoas, a cura para tudo. Literalmente, eu digo cura porque quando você se livra de traumas, isso baseado na medicina germânica, que fala que toda dor ela tem origem emocional. Existe a dor traumática. Caí de bicicleta, torci a perna, dor traumática. Foi uma lesão física ali não tem. Mas, no entanto, existe aquela pessoa que quando está sentindo a dor de, nossa, eu estou com uma dor no peito, ou aquela dor que você, por exemplo, eu tenho um aluno, ele tem uma dor na perna. Ele vai correr, eu uso a hipnose para tirar a dor dele, mas eu sei que a dor dele é traumática. E eu já falei várias vezes com ele, vamos começar. E ele, não, eu vou. Detalhe, dizem que advogado, juiz e procurador. Nenhum dos três preenche a anamnese, né? São os caras que fogem da anamnese para não entregar o ouro para o terapeuta. Aí eles vivem fugindo. Mas então é isso. Essa terapia daí me ajudou bastante a entender que a gente pode ser mais do que aquilo que a gente tem. Sim. E eu procuro aprender tudo, constelação. Eu já ia falar isso. Se ela inclui Quem aparece na constelação. frente, eu bato no peito e quero estudar. Isso aí, muito bom. Qualquer dia a gente vai convidar você para você vir cá falar um pouquinho mais. A gente vai deixar aí 1 hora e meia só para você falar um pouquinho mais dessas terapias, tal, que você trabalha, ensinar a gente.
Legal. Beleza, Carlos? Aí o Deixa eu- Josué levantou a mão aí, ele falou que ele está com dificuldade de ansiedade. Você poderia fazer uma sessão, alguma coisa rápida aí para contribuir com ele? Ué, Josué, vamos fazer aquele tipo Você pediu para mim, né? Isso. Beleza, então. Então, vamos entender o seguinte. A gente tem que entender como o cérebro funciona. Provavelmente eu vou estar rezando a missa para o padre. O Josué é hipnoterapeuta, também deve conhecer como o cérebro funciona. Então, eu só vou dar uma repassada rápida para que fique claro, eu não esteja falando por uma coisa que talvez você saiba ou não saiba. Mas falar um pouquinho mais do que a gente já sabe é simplesmente reafirmar que a gente sabe, tá? Então, o que ocorre? O cérebro, ele tem uma função, o cérebro reptiliano, sobrevivência. E o que ocorre com ele? Ele procura sempre buscar a nossa felicidade. E ele tem umas características. Ele é atemporal. Para ele não sabe o que é nem passado, nem futuro. E ele sempre vive o presente. E para ele, tudo ocorre no aqui e agora. Em determinados momentos, a gente termina reagindo como é que eu diria? Como se a gente fosse uma criança. Alguém já se pegou em determinado fazendo murro, tudo, dando birra, e alguém do lado dizer, nossa, parece meu filho de 10 anos, de 3 anos, dando birra, querendo as coisas. Isso daí é o quê? É a criança interna, que foi traumatizado em determinado tempo. Então, como é que o cérebro reage? Como é que ele aprende? Ele aprende através de um processo que a gente chama de associação. Depois, ele generaliza, depois ele interpreta, ou melhor, ele primeiro interpreta e depois generaliza, depois ele entra numa sintonia e depois, no final, ele entra num looping. Exemplo, imagine uma mulher que a gente diz assim, essa mulher tem o dedo podre para homem. Já ouviram isso aí, né? Aí ela tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem característico. A menina, pequenininha, tudo, tem o pai, que ela ama muito e que ama ela, tudo, mas um belo dia ela entra dentro de casa, vê o pai dela batendo na mãe. E aquilo é um choque para ela, é um trauma. Como que meu pai, que ama tanto minha mãe, me ama, ele faz isso com a minha mãe? Ela não consegue entender, mas aquilo vai criando um trauma. Então ela vê a cena, ela associa, ela vai interpretar de acordo com a visão dela e depois ela vai generalizar. Aquilo dali para ela vira uma rotina. Como o cérebro sempre busca a felicidade da pessoa, ele busca com que essa menina tenha a felicidade. Mas enquanto ela não achar, ela vai ficar repetindo, ela vai entrar numa sintonia, numa mesma roda, onde ela vai sempre estar fazendo a mesma coisa. O que acontece? Essa criança que, quando pequena, foi desenvolvendo e via que o pai, toda vez que bebia, batia na mãe, ficava violento, ela tem aquilo dali no subconsciente dela como uma forma de padrão. E ela, mesmo não querendo, racionalmente, não querendo, se ela for numa festa que tenha 5.000 pessoas, ela vai achar o bendito que é exatamente igual ao pai dela. E esse cara vai ser o príncipe encantado, que vai dizer assim, nossa, achei o cara, ele é perfeito para mim, ele é bonito, ele é charmoso, ele é isso, ele é aquilo, ele me agrada. Aí ela casa. E daqui de algum tempo ela descobre que ele bebe e se torna violento exatamente como o pai dela. E ela se separa e arruma um outro, que é igualzinho. E se separa e encontra o outro. O que o cérebro dela está fazendo? O cérebro dela está reprovando ela, porque até no momento ela não passou de ano. Ela está sendo reprovada. Vai de novo. Ela está no looping. E esse looping vai colocando. É a repetição, a compulsão. Fica ali. E o tempo todo fica martelando. A ansiedade, sabe que eu tinha esquecido, né? Da ansiedade. Bom, a ansiedade é o quê? São gatilhos que foram criados na cabeça da gente em determinado momento da vida, onde você para e se sente
preocupado, angustiado com alguma coisa. Geralmente, a ansiedade se associa a um futuro que não existe, porque o cérebro, para ele, só existe o presente. Então, o passado, que é a depressão, e o futuro, que é a ansiedade, praticamente não existe. Então, você vive uma depressão real como se você estivesse acontecendo agora, embora os efeitos foram lá atrás. E a ansiedade é a mesma coisa. Então, você, Josué, quando sente a ansiedade, você sabe exatamente como ela é, porque você aprendeu a descobrir isso daí. Possa ser que você comece a ler, você está aqui, está tudo bem, tranquilo, está lendo um livro, mas daqui a pouco você vem, te dá um frio na barriga, te dá uma agonia, e você já começa a pensar de alguma coisa que você vai fazer, e aquilo dali vai te alarmando e vai te dando alguns passos que você já passou, e ele vai dizer assim, nossa, vou entrar naquele estádio de novo. E você não sabe. Como eu havia explicado lá no áudio que eu mandei hoje, ele vai passar por vários estágios, a ansiedade, até chegar numa crise de pânico. E isso tudo é levado única e exclusivamente porque nós deixamos esse ciclo começar. Então, o que é necessário a gente fazer? A primeira coisa é aprender a se controlar. Como é que eu me controlo? É sabendo de um evento. Se eu aprendi a fazer determinada coisa, eu tenho que desaprender. Eu tenho que me reprogramar novamente. Então, uma dica rápida e curta, como eu falei lá no vídeo, é tirar naquelas várias sequências de causas que vai te levar a uma síndrome do pânico ou uma ansiedade exacerbada que vai provocar um trauma maior, chegando até levar em hospital, muita gente que tem síndrome chega no hospital achando que vai ter uma parada cardíaca. É você aprender a controlar a sua respiração. Toda vez que você perceber que você está ansioso, você posiciona a palma da mão para cima, porque quando você faz isso, você simplesmente está dizendo para o seu cérebro, você está seguro, você está bem. Por quê? Porque se você tiver com a palma da mão voltada para você, é a posição de luta, a posição de ataque, a posição de agressão. Ela fica voltada para baixo. Então, seu cérebro fica armado. Eu vou lutar. Então, você posiciona a palma da mão para cima, sentado, aonde você estiver, mesmo no carro, claro, não dirigindo, né? Mas bota a palma da mão para cima e começa a respiração. A respiração diafragmática, aquela que os bebês fazem. Você puxa o ar pelo nariz, enchendo sua barriga como se fosse um balão. E na hora de você soltar o ar, você vai soltar o ar bem devagar, como se você estivesse soprando um canudo, cujo final dele estivesse num copo cheio de água, e que você não pode, se você soprar rápido, vai derramar água, porque vai entrar ar, mas se você soprar bem devagarzinho, você não derrama nada. Então, você tem que ir soltando o ar assim. E volta novamente a respirar. Em 3 minutos, fazendo isso aqui, qualquer ansiedade vai para o espaço. Qualquer uma. Quer experimentar agora, Josué? Legal, vamos. Experimenta. Eu acho que é até legal todo mundo fazer aí, porque é uma coisa simples. Você vivendo, você vai ter a sensação. E detalhe, essa é, como diz o Jair, essa é a dica que vale $1 milhão. A pessoa que tem insônia não consegue dormir. Por quê? Porque tem um monte de coisas passando na cabeça a 1000 por hora. E você vai fazer, por exemplo, a hipnose, consegue, não consigo, não consigo, não consigo. Porque ela está tão ligada a 1000 coisas, tantos problemas. Eu estou falando isso porque eu tenho clientes que é assim, eu tenho que começar com ele, 10 minutos de respiração para começar a fazer o processo de indução, porque senão ele não entra. Então,
com apenas 15 minutos, você está em Nárnia. Ah, eu não consigo dormir, tem que tomar Rivotril. Não, 15 minutinhos eu vou te dar um Rivotril. Começa a respirar. No 16º minuto eu vou trazer o Rivotril. Deita, começa a respirar, faz exatamente isso daí, a palma da mão para cima, deitado. Não tem ninguém que resista a 15 minutos disso. Ela já foi. Ela literalmente, por quê? O cérebro começa a se oxigenar. Você está focado na sua respiração, e isso daí vai fazer com que você tenha foco numa única coisa, que é a respiração, e ao mesmo tempo você vai ter a oxigenação necessária no seu cérebro para livrar tudo que ele precisa. 15 minutos é o suficiente para ele dormir. Então, tiver alguém... Essas dicas eu acho legal, porque imagina você vai iniciar um processo terapêutico com alguém. Aí você tem que dar o pro bônus para o cara te convencer. Aí chega o Josué para mim e diz assim, nossa, tudo, mas será que eu vou resolver o meu problema? Eu digo, bom, talvez sim, talvez não. Você quer resolver? Quero. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma experiência, nós vamos fazer só um único exercício. E você vê se te ajudou ou não. Se ajudou, você já viu que eu tenho condições de te ajudar muito mais, porque isso daí é só uma amostra grátis do que eu posso fazer por você. Isso já cria uma conexão tão grande com o aluno, porque ele vai sair dali consciente de que aquela ansiedade dele está em quanto essa ansiedade? 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Tem ansiedade, mas quanto? Metrifique, né, isso daí. Quanto está essa ansiedade? Vamos fazer o exercício. Depois disso daí, você me diz quanto está a sua ansiedade. A maioria diz, nossa, acabou. Aquela dor que incomodava, dor de cabeça, você deita e fica com o coração pulsando na cabeça, some tudo, porque você volta a se concentrar. Em resumo, você tem uma ferramenta altamente poderosa, com pequenas coisas, para fechar a sua terapia. Nós podemos fazer terapia em tantas sessões assim. Você ganha credibilidade com a pessoa quando você mostra que você é competente naquilo que faz. E precisa pouca coisa, você não precisa ter muita coisa, falar, que eu sou bom, que eu sou ruim. Não, simplesmente mostre alguma coisa em que ela realmente consiga perceber em si o resultado que você pode dar. Dali em diante, não existe mais quanto custa, quanto vale. E você tem a sessão do jeito que você quer. Hoje, geralmente, eu cobro R$400 a sessão. A sessão. Eu não cobro o tratamento, porque eu não sei quanto tempo termina. Então, dá para ter resultado? Dá. Muito simples. Mas, essa daí. Vamos fazer então, Josué? E todo mundo. O Leonardo, o Jorge, quem tiver por aí. Mas acho que tem mais gente aqui fazendo. Então, estamos confortável. Coloque a mão. Vou dar uma dica. Mais uma. Ali, dica nunca é demais, né? Imagine uma pessoa com síndrome do pânico. Ela está na crise. E agora? Eu vou pedir para ela relaxar e começar a respiração. Você acha que ela vai fazer? Será que ela vai fazer? Não vai, ela está na crise. E aí? Ela está desesperada. A quantidade de adrenalina que está ali dela está desesperada. Você pede para ela segurar uma barra em alguma coisa. Claro que ela não tem a força de arrancar, né? Mas uma barra de ferro, alguma coisa que esteja uma cadeira, segura e manda ela prender a respiração. E diz, prende a respiração, prende a respiração máxima e segura firme essa cadeira, esse negócio, segura e prende a respiração, prende. Na hora que você não aguentar mais, você vai soltar o ar, você vai puxar o ar e vai começar a puxar pelo nariz. E enchendo sua barriga e começa a soltar o ar pela boca. Enquanto ela está nessa posição, segurando, ela vai te escutar, porque ela prendeu a respiração, ela está focada numa única coisa. Quando ela soltar o ar, ela entrou no processo. Aí você só faz virar a mão dela para você e deixa aí. Rapidamente, ela vai entrar num processo de... Acabei de tirar a pedra do dominó. Ela vai entrar, vai começar a relaxar. Então, quando diz assim, a pessoa está na crise, está no pânico, não tem jeito, tem.
E não é dando remédio. Você pode quebrar isso daí de uma forma muito mais tranquila usando isso daí. Então, vamos lá. Vamos começar. Vamos parar de enrolar. Josué, palma da mão para cima. Donato, que Jorge, se for fazer, tá? Puxa o ar pelo nariz. Isso. E solta o ar bem devagar, como se fosse soprando um canudinho. Isso. Inspira. Bem profundo. E sinta a sua barriga enchendo cada vez mais de ar. O máximo que você pode. E solte o ar. Inspire. E solte o ar. Se concentre apenas na respiração. Eu vou marcar 3 minutos aqui. E simplesmente relaxe. Esqueça tudo e concentre-se apenas na respiração. Inspire o ar. Perceba a entrada dele, passando por todo o seu corpo, indo até a barriga e soltando o ar lentamente. Deixe o seu corpo totalmente relaxado e a palma da mão para cima. Concentre-se única e exclusivamente na respiração. Inspira e solta lentamente. Isso. Mais e mais profundo. Inspira e solta o ar. Em cada respiração, perceba o seu corpo relaxando mais e mais. Perceba a sua boca bem relaxada e sua língua caindo entre os seus lábios. Isso. Sinta esse relaxamento nos ombros. E quando você solta o ar, os seus braços e ombros relaxam mais e mais. Inspire. E quando soltar o ar, o seu corpo vai relaxar ainda mais. Perceba a sua barriga e suas costas mais e mais relaxados. Isso, inspira. E quando soltar o ar, esse relaxamento passa para as pernas e pés. E você se sente totalmente relaxado. Tranquilo e calmo. Inspira e solta o ar. Isso, muito bom. Inspira e solta o ar.
Ótimo. Agora, no tempo de vocês podem abrir os olhos, se sentindo bem, tranquilos e bem relaxados. E aí, como é que foi a experiência? Muito bom. Gostei, cara. Boa. Zerou? Zero. Achou bem mesmo. Dá para relaxar. Isso aqui é o primeiro ponto que a gente faz na TRG. Faz um relaxamento e desse relaxamento a gente já passa para o trabalho específico. E como diz o outro, é foda. Eu tenho um cara de 23 anos que ele está fazendo o trabalho comigo. Ele já teve tantos traumas. Eu estou Hoje foi, antes de começar aqui, hoje foi a 9ª sessão dele. Ele ainda está de 0 a 10 anos. 9 sessões, e cada sessão dura 1 hora. O moleque já sofreu muito, 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 muito. E ainda não acabou, porque ele ainda tem uma dor no peito, que ele não buscou. Na TRG, a gente aprende o seguinte, que o cérebro, ele é como... Ele sempre guarda e quer o melhor para a gente. Aquilo que machuca a gente, ele vai guardando. E ele vai protegendo, jogando camadas. Mas ele está lá dentro. O que ocorre? Quando a gente começa a usar a TRG, a gente vai arrancando camadas, como se fosse cebola. Tira a primeira camada, tira a segunda, a terceira, tudo. Tem determinados momentos em que a pessoa não tem mais nada de 0 a 10 anos, de 10 a 15, de 20 a 30. Ela não tem mais nada. Mas daqui a pouco, ela volta a ter um problema grave que ela teve quando tinha 2, 3 anos. Por que ocorre isso? Porque depois de tudo aquilo dali, o cérebro já ganhou, metaforicamente falando, já ganhou músculo suficiente para encarar aquele problema, para reprocessar aquele problema que foi tão fundamental em ter feito o cara viver na merda a vida toda. E é engraçado isso daí, quando, diferente da hipnose, né, que você pega a pessoa, tudo, você faz ali em 4 sessões, você resolve o problema específico da pessoa. Mas na TRG, é aconselhado a gente não mexer num ponto específico, porque é uma caixinha de marimbondo aquilo dali. Você tem que limpar tudo. Ou limpa tudo, nem começa. E uma menina que eu estava atendendo, até sou de Goiânia, né? Ela é de BH. Aí ela começou a fazer, tinha um problema, tinha vários traumas, e é tipo aquela, não, eu já sei tudo, já fiz isso, tudo. Aí ela fez a primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão. Na 4ª sessão, quando ela percebeu que ela ia sair, que ela tinha realmente, que ela começou a reagir com o corpo, então ela parecia uma pessoa que não tinha nada fazia cócega nela. Quando ela começou a sentir, você percebe isso pelo corpo, ele começa a reagir, você está ali no estado, ela começa a reagir, mexe no lado, mexe, passa a mão no peito, no corpo, ali começa a ter incômodo, ela deu um pulo e diz, não quero mais, não vou mais fazer, não quero, eu agradeço muito, tudo. Ela diz, não, sem problema nenhum, porque eu não vou resolver o seu problema, quem tem que resolver o problema é você. Então, está aqui o seu dinheiro, vou considerar 3 sessões e meia, e eu estou te devolvendo o restante do dinheiro. Mas o que ocorre? A gente vai ter pessoas que vão entrar nessa daí, porque, como diz o outro, a merda está tão gostosa, o cocô está tão quentinho aqui, eu estou com tanta merda até que vai estar tão bom que eu quero continuar. Isso daí é exatamente o que ocorre com muita gente. Você quer ajudar, mas ela não quer ser ajudada. Então, quem me procura hoje, cara, você faz, eu digo, faço. Mas por que você quer? Se ela não tiver um motivo muito forte, eu nem pego. Eu nem procuro. Eu tenho isso, tenho aquilo. Mas por que você quer acabar com isso? Porque, às vezes, a dor do ganho secundário é maior do que a dor de se livrar do trauma. Vocês, por acaso, já pegaram alguém assim?
A dor Tem secundária. muita gente assim. A maioria. As pessoas não querem resolver a dor. Tá tão acostumado com o trauma, tão acostumado com o conforto, né, daquela dor, que ela prefere continuar na dor do que olhar para ela. Exato. Tive um caso de um cliente realmente que ele não queria olhar para a dor dele, ele queria... Quando você vai... Bem isso que você falou, quando a pessoa tá sabendo onde está a dor, o corpo mexe, começa a sentir uma coisa diferente, mas a pessoa, se ela não quiser olhar, ela não vai olhar. Ela vai dizer que... Vai inventar todos mais, que o pessoal já gosta de dar mais, né? Mais isso, mais aquilo, e nunca vai querer resolver aquilo que é o principal dela, né? Eu brinco, você está sentado com um prego bem grande no meio da bunda, ali. Mas você está tão acostumado com aquele prego ali, que você não... Está doendo, mas está bom. Está ruim, mas está bom, né? Então, isso daí, às vezes, a gente passa no dia a dia, e até uma menina uma vez colocou no grupo, eu estava indo tão bem, tudo, e ela não quis. Será que eu estava com problema? Não, filhinha. Você não tem problema nenhum. Quem tem problema é quem estava fazendo com você. Porque quando você estava arrancando ela do buraco, ela percebeu isso daí, que ela ia perder a merda, você ia dar um banho nela, porque ia tirar toda aquela porcaria dela, ela fugiu. Tem até a história de um cara que ele tinha... esse cara, professor de universidade e tal, contando isso aí, não foi caso meu, não. Foi a história lá do grupo, né? O cara era... Aquele cara bom chega na clínica com a chave de uma BMW, né? Aí bota ali na frente, quis negociar, dá valor, e o terapeuta, que era o Jair, né? Disse assim, não, meu preço não tem valor, não. Não, é que eu já fui em mais de 15 terapeutas, ninguém resolveu o meu problema. Aí ele disse, tudo bem. Mas ele já estava indicado, né? Ele não foi ali, ele já foi indicação. Aí ele disse, tudo bem, mas eu sou melhor, eu não baixo. Não, mas eu vou pagar à vista. Eu digo, não tem problema não. Você pode pagar à vista ou pode parcelar no cartão. Aí, cara, mas você não vai baixar o preço, não. Ou você quer ou não quer. E ele terminou aceitando fazer a terapia. Aí ele começou a fazer a terapia com ele. Aí foi. Na 8ª sessão, ele disse assim, você não quer ser curado. Você não quer ser tratado. Ele, mas por que eu não quero? Você quer continuar na mesma local que você está. Porque você faz o joguinho o tempo todo. Quando você está fugindo, quando você está saindo do negócio, você volta de novo para o mesmo estado. Você simplesmente quer continuar na zona de conforto. E você quer manipular todo mundo. Aí ele disse, você descobriu o meu segredinho, né? Ele disse, pois é. Ele disse, eu me sinto confortável aqui. Ele disse, mas você não é melhor porque não me curou. Ele disse, não, você não quer, eu não vou te curar nunca, você não quer. Aí esse cara saiu de lá e falou mal do terapeuta, mas falou mal para quem indicou ele, quer dizer, quem indicou é porque já teve resultado com ele. Então o pessoal sabia, né? E ele foi criticado. E um belo dia, esse cara está no shopping, o Jair está no shopping, aí uma menina esbarra nele, né? Aí ele disse, desculpa, tudo. Ele perguntou, você está na fila aqui? Não, eu estou na fila do caixa. Não, está aqui. Quando ele olha do lado, era esse cara que ele tinha atendido, que estava com a filha e ele estava se fazendo de vítima, se andando como se fosse um velhinho gagá ali, coitado, segurando na filha. Ele olhou assim de lado, como quem disse, deixa eu fingir aqui que eu nem vi. Aí ele olhou assim, o Jair olhou e disse assim, o cara se fazia de vítima para ter atenção da filha. Então, a dor dele é perder a filha. Então, a filha provavelmente dizia assim, pai, procura um psicólogo. Mas não, ele queria manter a filha ali presa com ele, babando tudo. Então, isso daí existe muito. E, às vezes, a gente, principalmente quem está iniciando, diz assim, nossa, mas no meu primeiro cliente, ele não quer trabalhar. Não se preocupe. Se esse for o caso de alguém que está aqui na live, que tem várias pessoas, né, nesse bate-papo, saiba que isso daí é totalmente normal,
você não vai se desestimular por causa disso. E acho que foi o Jorge que falou no início, ninguém está aqui sabendo mais ou menos. Eu acho que nós estamos aqui hoje, eu terminei que falei mais que a matraca aqui para qualquer um, né? Mas é isso, faz Muito parte, bom, mas é bom. parabéns, É Henrique. sempre bom ter essa contribuição assim. Muito obrigado aí, Carlos, por você ter compartilhado isso com a gente. Eu acho que todo mundo aqui, de alguma forma, ganhou muito, né, com esse seu conteúdo, com a conversa que você teve, porque eu acho que é muito interessante mesmo falar sobre isso, até no final agora que você comentou, que realmente vai ter clientes que não vão querer ser resolvido, eles não vão querer se achar, e a gente nunca pode achar que a gente não é capaz de resolver o que a gente faz, porque nós temos os nossos conhecimentos, fazemos nossos cursos, buscamos conversar com outros terapeutas, que é interessante também dividir casos para poder que outros terapeutas se ajudem, né? Que nem os médicos fazem, né? Os médicos, antes de fazer cirurgia, ele conversa com o colega para poder ver qual a melhor forma de tratar, né? De fazer a cirurgia. E isso é importante que a gente também faça isso entre a gente poder conversar um com o outro, para a gente poder ver qual a melhor forma. Mas se entender primeiro, né? Que eu acho que é importante a gente se entender também do seu valor, para que quando o cliente desse vier dizendo assim, você não resolveu meu problema, não, você que não quis resolver o seu problema. Eu tenho todas as ferramentas, eu tenho todas as técnicas que eu sei que funciona, você que não quis aceitar a forma que eu tô te dizendo, porque você não quer olhar de frente o problema, né? Então, muita gente não quer olhar de frente o problema. Mas é isso aí, gente. Carlos, eu quero aproveitar também, gente, agradecer mais uma vez ao Carlos, agradecer a todos vocês e dizer, Carlos, pedir também, eu deveria ter feito isso no início, acabou que o assunto foi tão gostoso, tão lógico pra gente, que eu não fiz no início, de pedir autorização de vocês para que a gente grave isso aqui. Eu já estava gravando mesmo, mas eu acabei não fazendo isso no início, porque eu vou deixar essas lives gravadas, mas ela vai ficar, como vocês sabem, nós temos agora o aplicativo Simplesmente, dentro do aplicativo Simplesmente a gente vai ter vários conteúdos, informação, e dentro de uma das partes vai ter a sessão para terapeuta, para que o terapeuta possa ouvir essa live aqui também, né, que a gente está fazendo, que não pode participar da live presencial, vai poder assistir essa live gravada lá no nosso aplicativo, então ela vai ficar na plataforma mais reservada, né, para alguns terapeutas apenas, e a gente vai estar fazendo isso sempre com vocês aqui, então, mais uma vez, pedir autorização de vocês para que a gente possa estar divulgando esse conteúdo para outros terapeutas, divulgando esse conteúdo para outras pessoas, então, eu preciso aí que, se vocês quiserem, se ninguém me autorizar, tá tudo bem, a gente não divulga a live, porque eu acho que também cada um tem seu direito, a gente respeita, eu sei meu espaço, como eu preciso respeitar o espaço de vocês, que nem dos meus clientes também. Então, é isso, gente, muito obrigado mesmo. Se vocês ainda não conhecem a plataforma, simplesmente vai lá, dá uma olhada, se inscreva, venha fazer parte também para ajudar a gente a crescer, a estar ajudando outras pessoas também, de alguma forma, com conteúdos gratuitos que a gente está fazendo lá, e aí, de alguma forma, contribuir para esse universo aí, que tem pessoas aí que estão precisando de ajuda e não tem como, tá bom? Então, a gente se vê, eu acho que é isso, né? Tem mais alguém que gostaria de falar alguma coisa final, assim, só para a gente finalizar aqui? Deixa eu só completar, já tomei a vez de todo mundo hoje, né? Eu acho isso daí que você está fazendo, Leonardo, super válido. Eu acho que contribuir, principalmente para a situação que nós vivemos hoje, centenas e centenas de pessoas trancadas dentro de casa, com medo de ligar a televisão e o Covid sair pulando em cima deles e eles morrerem ali, é sério. A gente vê os profissionais de saúde, até não sei se você estava no grupo do Sérgio, que ele queria montar um grupo para que a gente pudesse atender de forma uma única vez o pessoal, tratar um probleminha assim, mas eu acho que ficou muito... Ele não conseguiu levar para cima, porque sempre falta pessoas... não se interessa, não se compromete, né? Devido até mesmo problemas do dia a dia da gente. E eu entendo bastante isso daí, porque a minha vida também é bastante corrida. Mas eu acho que é super válido passar esse tipo de informação, porque o pouco que eu sei, eu posso ajudar vocês. O pouco que o Leonardo sabe pode me ajudar. O pouco que o Jorge sabe também ajuda. E cada um contribuindo com o seu pouquinho, daqui a pouco nós vamos ter uma quantidade de informação gigantesca. Eu fiz 300 cursos de hipnose. Era a mesma coisa? Era a mesma coisa e não é. Eu fiz 300 cursos de natação, de musculação, de tudo, fiz especialização, tudo.
Eu fiz curso que eu cheguei lá depois de 8 horas e disse, cara, não aprendi nada novo. Mas significa que tudo que eu escutei de um cara que é autoridade, eu aplico, eu faço. Então, eu estou no caminho certo. Então, não existe tempo perdido. Existe você ter a certeza que você está trilhando o caminho certo. Na hipnose, existem várias maneiras de fazer várias coisas. O cara faz isso, dá certo. O cara faz aquilo, dá certo. Vai testando o que é que você se sente mais confortável. Eu acho que aqui todo mundo contribuindo vai ser show de bola isso daí para todo mundo. Tá bom. E eu estou dentro Obrigado. aí. Precisando da gente, Seja se bem-vindo estiver aí. disponível, estou dentro. Fechado, então. Gente, a gente termina aqui, tá? Esse encontro aqui. Jorge vai querer... e a gente vai continuar aqui com as pessoas que têm interesse aqui em saber mais sobre a plataforma, tirar alguma dúvida sobre o Simplesmente, tá? Então, por esse quadro aqui, vamos dizer assim, que nem um fantástico, esse quadro aqui finaliza aqui agora, eu vou terminar a gravação aqui. Tem mais alguém que gostaria de falar alguma coisa? O Michael ali levantou a mão, só para a gente finalizar aqui, e eu fecho aqui. Mais alguém gostaria de agradecer alguma coisa? Não? Então é isso, Falta um gente. print de todo mundo aqui para você postar nas redes sociais para mostrar que a gente existe. Verdade. Aí, Agradecer aí o print aí, ó. Carlos, foi muito bom, viu, Carlos? Gratidão. Muito Opa. bom aí o relaxamento. Valeu. Obrigado. É Parabéns. isso aí, meus amigos. Só Gratidão, agradecer. Carlos. Acho que você veio pelo link que eu mandei lá pelo Sérgio, né? Foi muito bom. Obrigada, viu? Legal, muito bom. Parabéns. Parabéns aí. Obrigado. Alguém tira o print Muito aí, bom. gente, da tela, por gentileza? Que o meu Tem aqui que ser alguém que esteja no computador que tire a foto de todo mundo. Eu estou no celular. eu preciso abrir aqui, eu já tirei um, preciso tirar outro aqui agora, peraí. Vou agradecer aí a presença de todos e falar aí quem que, né, hoje o Carlos fez um relaxamento aí, né, contribuiu com o conhecimento dele, mas eu vou convocar aí as pessoas aí, tem alguns terapeutas aí, alguns amigos aí que estão começando, né, que estão iniciando, que estão precisando praticar, então vocês vão se preparando, que na próxima vez eu já quero ver vocês aqui praticando, né? Tem a Fernanda, tem a Gerleide, tem a Andréia, que eu quero ver praticando aqui, ó. Então, vocês vão se preparando aí. Hoje foi só um aquecimento, que eu quero ver vocês aqui, colocando em prática todos os conhecimentos, aprendendo uma com a outra. Olha lá, a Gerleide tá doidinha para praticar. Da próxima vez, você já inicia com o vídeo ligado, Gerleide, porque isso aí é praticar aqui, hein? A gente quer ver você colocando a mão na massa. Isso aí. Para conseguir. Valeu, gente. Obrigado, tá? Valeu, galera. Forte abraço a todos. Boa noite. Um abraço a todos. Valeu. Obrigada.